Pai do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para gravar a segunda aula e nosso irmão Samuel vai passar para vocês referente ao livro de Salmos, amém? Eu vou estar orando que os irmãos possam estar acompanhando essa live em nome de Jesus e acrescentando o seu conhecimento, amém? Deus, mais uma vez clamamos ao Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, abençoar a vida dos nossos irmãos com conhecimento, que o Teu Espírito possa, em nome de Jesus, abrir o entendimento para dar compreensão da Tua palavra, meu Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada um que está assistindo esse vídeo, a vida do Samuel, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor. Eu te agradeço. Amém. Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Estamos aqui para gravar a nossa segunda aula. Essa segunda aula a gente vai falar sobre o Jesus dentro dos Salmos, né? A figura de Jesus dentro dos Salmos. Mas antes disso, irmãos, eu quero ler aqui, eu estava estudando e eu peguei uma anotação aqui muito legal o livro da qual eu tirei é o Comentários dos Salmos de João Calvino, né? Editora Fiel, volume 1. E Calvino ele coloca uma coisa muito legal, um ponto de vista muito bacana sobre o livro de Salmos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele coloca assim, ó: tenho por costume denominar este livro, e creio, não de forma incorreta, de uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há sequer uma emoção da qual alguém porventura tenha participado que não esteja aí representada como num espelho. Ou melhor, o Espírito Santo aqui extirpa da vida todas as tristezas, as dores, os temores, as dúvidas, as expectativas, as preocupações, as perplexidades, enfim, todas as emoções perturbadas que a mente humana se agita. O que Calvino quis dizer aqui, irmãos, né? Na aula anterior a gente falou sobre Salmo, o livro de Salmo, sobre a sua estrutura, sobre a sua composição. E uma coisa que eu falei lá no vídeo foi que quando nós lemos o livro de Salmos, nós nos identificamos com ele porque ele é carregado de emoções. Por ser poema, forma poética, ele é carregado de emoções. E Calvino ele fala justamente disso, que o Espírito Santo ele quis retratar no livro de Salmos muito da nossa característica sentimental. Então, muitos salmos ali estão carregados de sentimentos de dúvidas, porque nós passamos por dúvidas, né? Não é pecado, irmãos, ter dúvidas, né? Pecado é deixar com que as dúvidas seguem a nossa visão concernente ao trabalhar e ao agir de Deus. Mas ter dúvidas, passar por conflitos, passar por momentos de questionamentos, não é errado, irmão. Não é errado você se questionar, você se perguntar. Buscar as respostas em Deus é o que vai fazer a diferença no esclarecimento das suas dúvidas, né? Lembrando que muitas das vezes Deus vai ficar em silêncio, mas não é porque Ele está em silêncio que Ele não está trabalhando ao nosso favor e trabalhando principalmente para a honra e a glória do Teu nome. Mas o legal, irmãos, é que quando a gente lê o livro de Salmos, a gente se depara muito dessas características das nossas emoções, né? A gente vê o salmista se perguntando: ó Senhor, por que eu vejo o ímpio prosperar? Por que eu vejo, Senhor, o ímpio fazer um monte de coisa e continuar bem na sua vida? Quantas das vezes a gente também não se pergunta isso, né? Senhor, eu estou aqui te servindo, e muitas das vezes o ímpio que não está aí servindo está vivendo melhor do que eu. Mas o Senhor ele deixa um conselho bem claro, né? Não atentai ou não tenha inveja do ímpio, porque o seu caminho, o final dele é morte. Mas o caminho do justo é a glória eterna com o Senhor Jesus. Então, dentro do Salmo a gente vai encontrar muitas respostas
para as nossas aflições, os nossos sentimentos, também como muitos cânticos de alegria para, vamos dizer assim, incrementar e acrescentar no nosso contentamento com o Senhor. Um outro ponto também que eu quero deixar aqui também de Calvino, que ele coloca assim: a suma substância do Salmo consiste em que são bem-aventurados os que aplicam os seus corações a buscar a sabedoria celestial, ao passo que os profanos desprezadores de Deus, ainda que por algum tempo se julguem felizes, por fim terão o mais miserável fim. Ou seja, a chave, vamos poder dizer isso, do livro de Salmo está em aplicarmos o nosso coração a entender e buscar a sabedoria de Deus, entendendo que Ele está no controle de todas as coisas e que mesmo que tudo pareça um tanto indefinido, o Senhor, Ele está cuidando de nós, né? E como eu disse, e Calvino ressalta, ainda que tudo pareça belo para o ímpio e ruim para o justo, mas lembrando que o nosso galardão não é aqui, o nosso galardão é no céu. Amém? Vamos lá para a nossa aula 2. A nossa aula 2, a gente tem como objetivo compreender as mensagens proféticas sobre o Messias. Também apresentar o sofrimento do Messias. E, por fim, destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. Amém? Então, nessa aula, a gente vai entender um pouco sobre Jesus. Aonde que Jesus aparece nos Salmos? Ao meu entendimento, Cristo ele está em toda a Bíblia. Mas há alguns textos mais claros, vamos usar essa palavra, mais claros que mostram a pessoa do Cristo de forma mais clara. Quando a gente lê, a gente já identifica, fala, opa, esse salmo aqui está falando de Jesus, né? Esses salmos que falam de Jesus, a gente vai chamar eles de salmos messiânicos. Messiânicos porque falam do Messias. O que é Messias? A palavra Messias, a sua tradução no hebraico, Mashiach, quer dizer Salvador ou ungido. Uma particularidade, Mashiach também pode ser usado como rei, o ungido do rei, ou o rei ungido, né? Davi, ele era um Mashiach. Por quê? Porque ele era um ungido do Senhor. É uma peculiaridade da palavra Mashiach. Os irmãos vão entender que quando Israel espera um Mashiach, um ungido, ele espera esse ungido na mesma qualidade de Davi. Por que Davi? Vamos pegar aqui rapidinho. Quem foi Davi para os judeus? Davi, ele foi o rei que conseguiu expandir e concretizar a conquista de toda a terra prometida. Ele foi o rei que conseguiu unificar todas as tribos e conseguir ter toda Israel unida e reinando em toda a terra prometida. Também foi o rei que conseguiu eliminar e acabar com todos os inimigos de Israel. Então, quando você fala da pessoa de Davi para um israelita, Davi, o Messias, o Mashiach, ele é esse ungido que trouxe a prosperidade para Israel. Por isso que a gente vai entender que quando o povo de Israel esperava o Messias, ele esperava o Messias nessa qualidade de Davi. E quando Jesus ele vem sofredor, quando ele vem humilde, quando ele vem pregando de um reino que não era um reino terrestre, mas um reino celestial, a aceitação de Israel foi difícil. Por quê? Porque na cabeça dele, o Mashiach, o ungido, ele era aquele que ia trazer a libertação. Lembrando que o povo de Israel, no tempo de Jesus, ele se encontrava cativo do Império Romano, né? E eles não aceitavam esse cativeiro deles, né? Eles queriam ser livres, eles queriam
seguir normalmente com as suas vidas. Então, muito para o Israel, o Messias, né, ele ia vir para trazer a libertação de Israel do Império Romano. Porém, né, a gente entende que Jesus não veio para isso. Jesus ele veio para trazer a libertação, sim, mas a libertação de um inimigo maior que estava dominando toda a humanidade, que era o pecado. E Jesus ele veio no intuito de sofrer e morrer para que nós hoje, pela sua misericórdia e pela sua graça, ficássemos livres do pecado. Mas eu falei isso para que os irmãos entendessem, né, a ideia do Messias, do Machia para o povo de Israel. Pode passar, Douglas. Vamos lá. Salmo 2, escrito por Davi, ele relata 3 profecias a respeito do Messias. A revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus, o triunfo do Filho de Deus e o reinado, né, do Filho de Deus sobre todas as nações. Diz assim: porque as nações se tumultuam e o povo se lamenta em vão? Os reis da terra estão posicionando-se e os líderes conspiram juntos contra Adonai e o seu ungido. Eles gritam: rompamos com os seus grilhões, joguemos fora as suas correntes. E o que se assenta no céu ri. Adonai os olha com escárnio, pois em sua ira zombará deles, aterrorizando-os com a sua fúria. Eu mesmo ungi meu rei. Em Tzion, meu santo monte, proclamei o decreto. Adonai me disse: tu és meu filho, hoje me tornei seu pai. Pede-me e farei. Das nações a tua herança, o mundo inteiro te pertencerá. Tu irás quebrá-los com uma vara de ferro e despedaçá-los como um vaso de barro. Portanto, reis, sejam sábios, recebam advertência. Juízes da terra, sirvam a Adonai com temor. Alegrem-se, mas com temor beijem o filho, para que não se ire e vocês pereçam pelo caminho, quando repentinamente sua ira se acender. Abençoados são aqueles que nele se refugiam. Viram aí, irmãos, a peculiaridade do Salmo 2? Ele começa com uma pergunta, né? Por que as nações se tumultuam e por que os povos se lamentam em vão? Esse Salmo de Davi, ele vai tratar aqui sobre o Messias. Ele está falando de Jesus, né? Ele fala sobre o furor das nações contra Jesus, né? Contra o Messias. Ele vai falar sobre o triunfo de Jesus e o seu reinado sobre a terra. Onde a gente pode ver isso aí, né? Quando Jesus ele vem para a terra, a gente sabe que ele causou na terra uma grande, na época, né, na sua época, e até hoje, se a gente for comparar, um certo furor nas nações. Por quê? Porque Jesus ele veio condenando a iniquidade e o pecado de todos os homens. Ele veio apontando o pecado de todos, principalmente de Israel. Ele veio apontando o pecado de todos os homens. Irmãos, é ruim quando alguém chega e aponta e fala quando a gente está errado. A gente fica nervoso, a gente fica irritado quando alguém chega e fala: você está errado. Imagina isso em uma proporção mundial. Jesus fez isso, ele apontou o pecado de todas as nações, o pecado de todos os homens, condenou todos os homens diante de Deus e mostrou que todos os homens diante de Deus estavam errados. Isso trouxe um furor, uma raiva que levou o nosso Cristo a sofrer e padecer e morrer. Mas também o Salmo fala do triunfo, né? Que Deus, ele olha, vê o tumulto, o furor das nações, mas ele ri,
porque ele sabe que isso que vai acontecer com o seu filho, a morte dele, é para a vitória final de Cristo Jesus. Quando Jesus morre, ele ressuscita, ele se torna triunfante, vitorioso sobre o pecado e sobre a morte. E ele reina, né? O reinado de Cristo. Samuel, eu não vejo um país com o nome de Jesus, ou Jesus sentado no trono num país, ou presidente de alguma coisa. Não, de fato não. Onde está o reinado de Cristo? Está em nós. Está em todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Todo aquele que abre a sua boca e diz e confessa que aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, ali Jesus está reinando. E o reinado de Cristo é mundial. Por quê? Porque em todo lugar do mundo existe alguém que confessa a Jesus como Senhor. Então o seu reinado hoje se estende, né, em todo o mundo. Próximo slide, Douglas, por favor. Uma outra questão também é o sofrimento. Muitos salmos vão falar sobre o sofrimento que Jesus vai passar, né? Aquilo que ele vai viver. Eu vou ler um outro salmo com vocês, que é o Salmo 22. Esse salmo ele fala sobre o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. É bom, irmãos, a gente ir fazendo essa leitura e conseguindo entender aí e compreender. Ele é um salmo bem extenso, bem grande. Eu vou ler só alguns versos aqui com os irmãos. O título do salmo é Para o Regente Feito para o Nascer do Sol. É um salmo de Davi. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de socorrer-me, tão distante dos meus gritos? Meu Deus, durante o dia clamo a ti, mas não me respondes. Da mesma forma de noite, mas não consigo alívio. Todavia, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Em ti, nossos antepassados confiaram, e eles clamaram a ti e se safaram. Confiaram em ti e não foram desapontados. Irmãos, esse salmo aqui, ele é aquele salmo que Jesus cantou na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? É um salmo que fala do sofrimento, daquilo que Jesus ia passar na cruz, daquilo que ele passou no caminho do Calvário. É um salmo que vai tratar sobre o sofrimento de Jesus. A gente vai ler aqui mais um salmo, irmãos. Pode passar. A gente vai ler mais um salmo que vai falar sobre a questão do sacerdócio e sobre a questão do reino de Cristo, né? Eu não vou ler todos, irmãos, porque não vai dar tempo, né? Mas eu vou deixar também disponível para os irmãos puderem acessar, para os irmãos lerem e conseguirem aí, na sua leitura, se familiarizarem, né, com esses salmos. O salmo que eu vou ler com os irmãos é o Salmo 110. Fala sobre o sacerdócio de Cristo. O que é sacerdócio? Sacerdócio, né, vem de sacerdote, intercessor. Sacerdócio de Cristo é o seu ministério de intercessão. Né? Todos nós sabemos que Cristo, ele fica ali à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele é o nosso intermediador. É aquele que fala diretamente com Deus por nós, né? Ele é o único intermediador. Não existe outro que conversa com Deus, que intercede por nós, a não ser Cristo Jesus. Isso tem que ficar bem claro. Ele é único. É Ele que fala com o Pai diretamente, intercedendo por nós. Vamos ler aqui Salmos 110, o verso 4. Adonai jurou e não se retratará. Tu és um Kohen, ou sacerdote. Lembra que eu estou lendo aqui na versão
judaica, tá, irmãos? Kohen, ou um sacerdote, para sempre a ser comparado com Melquisedeque. O sacerdócio de Jesus, ele é um sacerdócio eterno. Segundo, a gente vai ler isso, essa segunda ordem de Melquisedeque em Hebreus, no livro de Hebreus, ele vai falar sobre esse sacerdócio de Jesus segundo Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque foi um rei de Salém, que encontrou com Abraão quando esse voltava da sua vitória sobre os reis, ao qual Abraão lhe deu os dízimos e ofertas, né? Ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe quem o colocou como sacerdote, mas assim como a gente entende que foi Deus que colocou o sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio de Cristo, ele é igual ao de Melquisedeque ou maior, porque ele é um sacerdócio eterno que dura para sempre. Irmãos, a gente tem que entender, o livro de Salmos, muitos salmos, como eu disse para os irmãos, eu não vou falar de todos, vão falar ou vão tratar sobre a pessoa do Cristo. Esses salmos que tratam sobre a pessoa do Cristo, que fala sobre a sua missão, que fala sobre a sua morte, que fala sobre a sua vitória, que retratam aspectos do Cristo, são chamados de salmos messiânicos. Messiânicos porque falam do ungido, o ungido de Deus, aquele que traria a vitória sobre o povo de Deus, sobre a Israel de Deus, né? Vou fazer aqui só um paralelo. O Messias, a gente tem que distinguir bem, quando um israelita lia o Salmo e entendia o Messias, ele entendia como o Messias, o Davi, aquele que ia libertar o povo, tirar o povo da escravidão e ia fazer Israel uma grande nação. Mas quando nós lemos o Salmo, nós entendemos o Messias, o ungido de Deus, aquele que veio libertar o seu povo do pecado, que veio libertar o seu povo da morte e veio trazer o reino de Deus para as nossas vidas. Eu quero concluir aqui com os irmãos, eu quero fechar essa aula de hoje falando justamente, falando justamente sobre isso, irmãos. Cristo, ele é encontrado em toda a Bíblia, ele é encontrado dentro dos Salmos, né? Como eu disse, muitos dos Salmos, todos os Salmos falam sobre o Cristo, mas alguns em particulares, esses que eu li com os irmãos, de forma mais clara, de forma mais entendível sobre a pessoa do Messias. Mas eu vou deixar um exercício para os irmãos. Leiam esses salmos que eu li com os irmãos e leiam outros que eu vou deixar aí na descrição do vídeo para os irmãos. Leiam e façam uma anotação. Como que você enxerga o Messias ou como que o Messias é retratado nesse salmo? Faça essa anotação, guarde. Possivelmente a gente vai ler junto aí quando a igreja puder se reunir de novo. Mas guarde para você, para que você tenha isso, né? Aquilo que você enxergou e aquilo que você identificou nas Escrituras. Irmãos, Deus abençoe as suas vidas, que Deus possa iluminar a mente dos irmãos e que o Espírito Santo possa falar mais e mais com os irmãos. E fica aqui mais uma vez o meu desejo de estar junto com os irmãos. Mas enquanto isso não é possível, fica aqui um pedido. Irmãos, leiam as Escrituras, estudem, busquem na palavra de Deus o refrigério e o frescor para a alma que Deus com certeza vai derramar. Vamos estar orando e agradecendo ao Senhor. Deus, mais uma vez eu quero te agradecer por mais este dia de aula, por mais essa aula que o Senhor nos permite ter, Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada irmão que está na sua casa, que o Senhor venha falar no coração de cada um, Senhor, de uma forma mais específica e de uma forma, Senhor, mais singular. Te agradeço mais uma vez, Senhor, pela vida do Douglas que está aqui comigo. Te agradeço, Senhor, pela vida da tua igreja e peço que a tua paz esteja conosco todo sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos.